com mais gente, chame a família, sente com todo mundo que nós queremos partilhar esse momento com todos os nossos irmãos, com todas aquelas pessoas que nós podemos atingir. Então não se esqueça de partilhar o link e de convidar mais pessoas para nos acompanharem também. Então, nós estaremos a ter essa retrospectiva na vida ministerial do nosso pastor, do nosso reverendo, patriarca, como alguns o trataram nas redes sociais. Então, sem mais voltas, eu quero saudar o pastor Abias, reverendo José Evaristo Abias. Boa noite, pastor. Jaime. E bem-vindo, pastor. Bem, obrigado. Boa noite, ouvintes. Nós vamos começar e antes nós gostaríamos que o pastor nos levasse a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te render graças, reconhecendo em primeiro lugar a tua soberania, reconhecendo o teu cuidado, reconhecendo que o Senhor não é só o Deus criador, é o Deus que faz a história, é o Deus que guia os nossos passos, é o Deus que dirige até mesmo os nossos pensamentos. Queremos nos colocar diante do trono da tua graça nesta noite e pedir que nos dirija, nos oriente, nos ilumine, dê-nos sabedoria e discernimento, para que aquilo que nós vamos falar, vamos partilhar, também contribua para a edificação, para que ajude a que cada geração no seu tempo também encontre o caminho da excelência. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E mais uma vez eu faço esse apelo. Prepare um caderno, prepare uma lapiseira, porque nós vamos precisar fazer anotações e eu serei o primeiro candidato para rever essa live, para rever essa entrevista com o pastor, porque de certeza será um momento de muito aprendizado. Então, pastor, mais uma vez bem-vindo e nós estamos aqui para conhecer o pastor, para fazer uma viagem. Nós vamos recrutar tempo e no espaço com o pastor, para podermos conhecer mais sobre o pastor, aprender mais com o pastor. Então, em princípio, nós gostaríamos que o pastor se apresentasse, uma autoapresentação, contendo aquelas informações básicas para podermos saber quem é o pastor Abias. Ok. Como já disse, o meu nome é José Evaristo Abias. O meu pai, de facto, era o pastor Abias. Sim, sim. E ele era meu nome. Ok? Talvez vale começar na história, vale a pena começar um pouquinho com os meus pais. Os meus pais são formados no Dondi, tanto meu pai quanto minha mãe, e foram recrutados como professores pela então Igreja Evangélica Filo-Africana de Angola, hoje Igreja Evangélica Sinodal. Okay. Vieram então da zona do Bailundo em 1946 para Caluquembe, com 3 irmãos mais velhos. Nós somos 11 filhos, os 3 primeiros vieram já nascidos e os outros nasceram em Caluquembe. Eu sou o 7º, eu sou o número 7. Somos 6, ou éramos 6 homens e 5 mulheres. Sim. Só para ter este background. Meu pai veio como professor e tornou-se pastor por ocasião do meu nascimento. Eu era uma criança quando meu pai tornou-se pastor. Eu nasci em Caluquembe em 1953, em dezembro de 53, e o meu pai teve a sua primeira colocação como pastor em 1955, num centro de Vionga, próximo de Caluquembe, lá onde vivi os primeiros anos da minha infância. Logo a seguir, o meu pai foi transferido para a Missão Evangélica de Catala, em Quilengues, e então foi ali onde eu fiz o ensino primário. Vivemos aí por algum tempo. Acho que isto ajuda a saber um pouquinho desta história. Eu vim para o Lubango em 1969, okay. No ano
coincidentemente que foi inaugurada a Popular, eu fui dos meus alunos que inauguraram a Popular. Dos pioneiros. Também no ano que foi inaugurado o então Lar Evangélico, hoje Direção-Geral da IESA. Ok. Então fui aluno residente no Lar e começando os meus estudos, então, naquela altura, o primeiro ano do liceu, o primeiro ano, na então escola preparatória Marquês de Sá da Bandeira, como se chamava, hoje é a Popular. A Popular, sim. Yeah. Sim. Então, só para saber um pouquinho disso. Agora, uma das coisas que eu não gostava de ser, logo no princípio, era ser pastor. Eu dizia que eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Tive uma experiência não muito boa acompanhando o ministério pastoral do meu pai. Okay. E então eu ganhei uma certa aversão. Por quê? Porque eu fiz a 4ª classe quando tinha 11, 12 anos. Okay. Parei de estudar porque meu pai não tinha recursos para me mandar para os estudos no liceu aqui no Lubango, vivendo lá no mato. E aos 13 anos eu estava a trabalhar lá no meio do nada, e então isto aumentou, criou em mim um certo sentimento de revolta, porque eu vi alguns dos meus colegas estudando, fizeram o primeiro ano, fizeram o segundo ano, e eu estava lá fazendo nada. Então isto criou um certo sentimento de revolta. Nestas andanças, em 69 ainda, acabei parando na missão evangélica da Ibanga, onde o meu irmão era professor, com a perspectiva de vir ao Lubango estudar, tentar acompanhar as suas aulas. Ele dava aulas numa turma da 4ª classe e eu ia assistindo às aulas só para tentar refrescar a minha memória, já que no ano seguinte, no ano letivo seguinte, que começaria em setembro, eu viria aqui para estudar. Sim. E é na missão da Ibanga, onde na Páscoa de 1969 eu fui batizado. Ok. Mas aqui nós interrompemos ligeiramente o pastor, mas o batismo do pastor, naquela época o pastor já havia se convertido ou foi só cumprindo alguma formalidade que o pastor foi batizado? Eu posso dizer, olhando para trás, que foi de facto fruto da conversão. Ok. Entretanto, fruto da minha história e do contexto em que eu vivia, eu tinha certeza de que eu precisava de um Salvador. Eu reconhecia a necessidade da condição humana, da perdição, da necessidade de um Salvador. A minha relutância era ter um Senhor. Ok. Então, parecia uma certa dicotomia. Queria um Salvador, mas não queria um Senhor. Por quê? Porque pela história e em todos os lugares onde eu passei, as pessoas, eu fiquei pouco tempo com os meus pais, só fiquei até na altura que fiz a 4ª classe. Já fiz a 4ª classe longe da casa dos meus pais. Sim. A maior parte das pessoas que tinham autoridade sobre mim, e então eu dizia assim, se eu não aguento os senhores que eu tenho à minha volta, não tem senhor. Então eu costumo dizer por conta dessas pessoas, quando você é líder, quando você tem autoridade, é pai, ou é tio, ou seja lá o que for, mas é líder, tem autoridade sobre alguém, e você exerce mal a tua autoridade, você pode até impedir a conversão desta pessoa, porque vai rejeitar o senhorio de Cristo por conta do mau senhorio daqueles que, portanto, ele tem como pessoas sob autoridade. Sim. Ok. Mas o batismo foi fruto, de facto, da... e então, com a minha jornada de fé naquela altura, com alguns saltos, porque, como ainda jovem, começaram os desafios, principalmente quando eu vim para o Lubango, num clima urbano, vindo de um ambiente rural. Então, começando a ver uma série de novidades, que era um grande desafio para mim. Ter esta ideia. Mais ou menos, que idade? A data dos fatos? 16, 17? Em 69, sim. Eu tenho anos. 16 anos, ok. Ou seja, eu fiz 15 anos em dezembro desse ano.
Sim, pastor, 16 anos, o pastor aceitou, saiu para o banco estudar. E naquela época, as dificuldades que o pastor tinha estão. Tinha muitas dificuldades. Ética, Sim. bom subir, concernentes à conduta, iam indiciar muita hipocrisia. Okay. Esta era a minha opinião na altura, pensando que os mais velhos não eram muito coerentes na maneira como tentavam nos doutrinar, porque eles tinham práticas contrárias àquilo que eles nos ensinavam. Okay. Por exemplo, era comum, e a igreja nesse sentido, fez muito bem, nos ensinar não ao uso do álcool. Sim. Entretanto, era comum encontrar pessoas mais velhas, anciãos da igreja, usando álcool, mesmo às escondidas, só que nós, jovens, sabíamos. Então, havia alguma incoerência em alguns aspectos. Estas incoerências dificultam a fé. Eu creio que estas incoerências ainda hoje as temos. Okay. Nem sempre os cristãos são coerentes quando você fala da sua fé e da sua conduta. Sim. E às vezes a tua conduta nega a tua fé. E este é um dos problemas que eu creio que em todas as gerações nós vamos encontrar um pouco disso. E a minha época não foi diferente. Nós sentimos muito esta incoerência e que muitas vezes nos deixou meio revoltados. Então, dificultou um pouquinho a nossa caminhada de fé. Entretanto, eu creio que também são estas incoerências que nos desafiaram a ler a Bíblia com olhos de verdade e tentar consultar se era mesmo assim. E então ter uma opinião crítica fundamentada nas Escrituras. Isto também ajudou. Mas eu creio que a minha conversão naquela idade teve outros impactos na minha vida. Sim. Por exemplo, sabe que eu fiz uma decisão de não namorar. Ok. Interessante. Até encontrar a mulher com quem eu gostaria de casar. Ok. Assim, eu só tive uma namorada na vida, a minha esposa. Que bom. Ok? Porque eu tomei esta decisão fruto da fé que eu abracei. Eu pensei que namorar por namorar era entrar num terreno muito escorregadio e facilmente você pode encontrar problemas porque você não tem um foco. Assim. Então, para mim foi uma decisão fruto da minha fé, foi uma decisão que até hoje eu acho que tomaria a mesma decisão se eu tivesse 16 anos hoje. Sim, o pastor comentou aqui agora dois aspectos que eu vou ainda provocar para o pastor voltar a comentar. A primeira questão é sobre essa dualidade, esse paradoxo entre a conduta e a fé que professamos. É um problema que nós podemos dizer geracional e eterno, e a forma como o pastor olha hoje para esse problema, como é que nós podemos, de alguma forma, elaborar soluções ou alguma posição que nós como igreja podemos ter diante dessa situação? É só para dizer que este não era o problema da igreja, era o problema das pessoas. Sim. Só que a gente confunde a igreja com as pessoas. Ok. É difícil traçar uma linha que separa uma coisa da outra. Sim. Principalmente se essas pessoas têm alguma posição de liderança. Então, professor, de alguma forma parece que há aí algum vínculo que... Não, porque a igreja como igreja, quando você lê os seus estatutos, quando você lê o seu manual de procedimentos, ela é completamente contrária a tais práticas. Sim. Entretanto, algumas pessoas que até ocupam posições de liderança
vivem esta dualidade. Sim, sim. E então é difícil separar as coisas. Ok. Está bem, pastor, mas assim, se são as pessoas que nós temos na igreja, como é que nós podemos... O posicionamento, como vamos trazer? Porque parece que nós, se formos descuidados, nós podemos cair ou no extremo do legalismo ou no extremo do emocionalismo, onde nós vamos... No legalismo nós seremos muito rígidos com as pessoas, que não teremos uma perspectiva de resgatá-las. Agora, se formos exageradamente emocionais também, liberais nesse sentido, nós de alguma forma teríamos a tolerar tudo, porque não devemos trazer, digamos, algum posicionamento muito firme. Nós precisamos de firmeza. Sim. Sim, não de legalismo, mas de firmeza. Sim. Precisamos de aprender a explicar o porquê das coisas. Aqui tem um pouquinho o problema da nossa cultura. Na nossa cultura africana, principalmente, os mais velhos não se questionam. Sim. Então, quando o mais velho nos diz alguma coisa, geralmente nós somos relutantes em perguntar por quê. Sim. Quando nós questionamos, é como se estivéssemos a pôr em causa a sua autoridade. Sim. É como se estivéssemos a pôr em causa a sua sapiência. Sim. Então não funcionava. Este é um dos problemas que nós precisamos de resolver, em primeiro lugar, na nossa cultura, para que o jovem aprenda a questionar com respeito. Sim. Mas aprenda a questionar, mas que tenha respeito. O problema é que muitas vezes, já que os jovens geralmente têm mais facilidade de possuir um certo grau acadêmico, eles pensam que eles ultrapassaram os seus pais. Eles podem ter muito conhecimento, mas às vezes muito pouca sabedoria. Ok. E então este é o problema. Mas se o jovem for capaz de questionar com respeito, ele vai aprender bastante com os mais velhos. E eu creio que naquela altura, nós pelo menos, não tínhamos muito este tato para questionar com respeito. Olhávamos para essas discrepâncias que nos apareciam e tomávamos uma posição mais crítica do que realmente uma posição de quem questiona, pesquisa, de quem quer aprender, de quem critica com conhecimento de causa e procura, de facto, resgatar. Então, este é um pouquinho o problema que eu queria focar da cultura. Sim. Pastor, agora o pastor introduziu já a questão da conversão do pastor. Pastor era adolescente, o pastor foi crescendo, tanto nos estudos como na vida ministerial. Eu gostaria de saber, ou para o pastor poder partilhar conosco, o pastor casa antes de ingressar para o ministério, ou o pastor primeiro ingressou para o ministério e depois casou? Não, eu me casei antes. Antes. Nós nos casamos em 1976. Ok. E ingressamos no ministério em 1978, dezembro de 78. Mais ou menos 3 anos depois. 3 anos depois. Sim. Como é que foi? O pastor teve... como é que era o envolvimento do pastor na igreja antes de ingressar para o ministério? Isso, de alguma forma, já concorre também para o pastor comentar um bocado sobre o processo do relacionamento, da constituição do relacionamento do pastor. Como é que era o envolvimento do pastor na igreja? E, paralelamente, o pastor também faça alguma apreciação sobre como é que o pastor começou a namorar com a única namorada do pastor. Em 76, sim, como disse, nós nos casamos, éramos membros desta igreja, inclusive ambos éramos membros do coral da igreja, nós cantávamos no coral. Para dizer que em 75, na altura da independência, também começou a guerra. Sim. Então, a nossa igreja, a nossa congregação, particularmente a Igreja Evangélica do Lumango, se dispersou. A maioria dos seus membros eram de origem europeia. Sim. E embarcaram para a Europa. Então, a igreja ficou praticamente abandonada. Ela era liderada por missionários. O missionário que liderava essa igreja era o irmão Willie Brandley. Ok? Também saiu, naquela altura, com o eclodir da guerra,
as missões deram ordem a muitos dos seus missionários para abandonarem o país. Sim. Então a igreja ficou abandonada. Ficou a cargo de um pastor estagiário que ainda estava na fase de formação e introdução, com muito pouca experiência. E é nesta igreja onde nós ficamos. Sim. Ok? Então, no nosso envolvimento, a primeira coisa que o pastor me pediu para fazer, eu me lembro, foi para ensaiar o coral. Eu disse, pastor, eu não sei cantar bem neste nível. Sim. E ele disse, eu sei que você não sabe. Disse, então, ok, só que você é o melhor que eu tenho, então vai ensaiar de qualquer jeito. Então, sim, graças a Deus, em pouco tempo, veio um irmão que cantava melhor do que eu, o irmão Dani. Então ele assumiu o coral e eu fiquei aliviado. Sim. Nessa altura, o pastor me pede para ser o tesoureiro da igreja. Nessa altura já estamos em 76, eu já estou casado. Sim. Ok? E eu pensei, ok, nessa altura eu não tinha muita firmeza em termos de conduta. Sim. Sabe que a nossa mente, às vezes, ela é um pouquinho, como dizer, ela aceita algumas coisas e rejeita outras. Sim. Então, era um pouquinho incoerente. Algumas coisas para mim estavam bem, outras coisas parecia que não. Ok. Mas nessa altura, quando o pastor me pede para ser o tesoureiro da igreja, consequentemente membro do conselho, eu achei que eu sou uma pessoa honesta, então não tinha problema em ser tesoureiro. Sim. Ok? Eu iria lidar com as finanças da igreja com honestidade, sem problema. E ali começou o problema, porque a primeira coisa que eu constatei estava errada. E eu fui tesoureiro por 3 meses e coloquei o cargo à disposição. Ok. Por quê? Porque nessa altura eu era professor. Sim. E naquela altura o professor ganhava mais ou menos 15 mil escudos. Sim. Eu tinha dificuldade com este valor sustentar bem minha família, que ainda era pequena. Agora, vou para a igreja e a igreja me manda pagar ao pastor 3 mil escudos. Eu falei, gente, se eu não consigo viver com 15, como é que eu vou pagar 3 ao meu pastor? Para mim, isso virou um problema. Então, eu pensei, bom, pode ser que a igreja, mesmo assim, como eu não concordo, é melhor eu me retirar discretamente. Aí eu comuniquei ao conselho que eu estava colocando o cargo à disposição. Por quê? Eu não quis explicar, mas o conselho me obrigou a explicar. Aí eu expliquei, olha, ok, o meu problema é este. Eu tenho vergonha de pagar ao meu pastor este salário quando eu não consigo viver com um salário que é 5 vezes mais. Então, arranja um tesoureiro que não tem vergonha na cara, porque eu não consigo. Me perguntaram, ok, vamos melhorar o salário, tem dinheiro na caixa? Eu falei, não tem. Então, aí eu disse, ok, se nós, você, indiquei alguns irmãos que estavam no conselho, que estão na mesma classe que eu, se nós formos coerentes e nós formos dizimistas, fiéis e regulares, desde nós podem dar ao pastor um salário igual ao nosso. A igreja tinha mais ou menos 100 pessoas. Sim. Então, traçamos um plano de elevar o salário do pastor nos próximos 24 meses a este nível. Naquele mesmo nós subimos o salário do pastor já um pouquinho e fomos subindo gradualmente, só que infelizmente em 78, antes de chegarmos nos 15 mil, o pastor saiu. Ok. Neste meio, eu deixei a tesouraria para um irmão que era formado em contabilidade, melhor do que eu, mas assim que eu deixei, o pastor me chamou para outro cargo, para a secretaria da igreja. Ali foi o meu ponto de viragem. Porque eu perguntei ao pastor da igreja, quais são as implicações de eu ser secretário, quais são as minhas responsabilidades. E o pastor puxou o regulamento, e o regulamento dizia que, entre outras coisas, o secretário da igreja seria o substituto do pastor. Dizia assim o regulamento de então. E eu nunca me imaginei pastor, porque aí eu disse, quer dizer, eu sou o pastor na ausência do pastor? Não, não pode. Não pode ser. Então, isto me abriu os olhos, mas
eu disse que nesta responsabilidade, ou eu vou mudar a minha vida e conformá-la com as Escrituras, ou não valeria a pena, porque eu não queria ser hipócrita nesta posição. Sim. Queria fazer bem, ou pelo menos o melhor possível. É assim que, então, tornei-me o secretário da igreja. Só que em 78 o pastor saiu. E de acordo com o regulamento? Eu fui desafiado a assumir a liderança da igreja. Eu não tinha nem formação bíblica, não é? Estava na fase de integração de facto na igreja. Eu estava começando a crescer, a reconhecer algumas coisas. E então, para mim, isto foi um desafio e tanto. Eu recusei de pé juntos. Algumas irmãs aqui na igreja, muito sábias, muito humildes, mas muito dedicadas, me chamaram e disseram assim: bom, jovem, me parece que estamos a brincar de igreja. Vocês são jovens em quem nós temos alguma confiança, não querem assumir a liderança, é melhor fechar a porta. Os membros que se dispersem, mas não vamos abrir a igreja, ficar aqui sem liderança, e quem pode liderar, os potenciais líderes não querem. Foi nesse dia que eu voltei para casa e eu conversei com minha esposa sobre o assunto, e nós discutindo o assunto dizemos: o que achamos? A igreja vai fechar, como é que nós vamos nos sentir no futuro, quando um dia a história dizer que esta igreja fechou porque vocês recusaram assumir a liderança? Não, vamos aceitar, então vamos liderar. Sabendo que nós somos os pastores da igreja, só vamos liderar enquanto a igreja arranja pastor. Pensamos assim. Então, assumimos a secretaria da igreja, como secretário da igreja, assumimos a liderança da igreja, e por causa do nosso pedido, foi constituído um corpo diretivo da igreja que nós coordenávamos, éramos 3. Sim. Então, o pastor Galang era o pastor da Sofrio, mas ele fazia parte do corpo diretivo, assim eu me socorria dele para os ofícios pastorais. Sim. E outro membro que também me deu muita assistência foi o então missionário Darrell Hawker Smith. Ok. São alguns irmãos que nos assessoraram. E outro membro deste corpo diretivo foi o irmão Álvaro. Ok. Já na liderança da igreja? Naquela altura. Então, nós fomos o corpo diretivo da igreja. Sim. Mas eu pensei, bom, eu continuo sendo professor. Sim. Assumi esta liderança em dezembro de 78, continuando sendo professor. No final de fevereiro, ao princípio de março de 79, sim, como líder desta igreja, representante desta congregação, fui pela primeira vez à Assembleia Geral da denominação, em Menongue. Sim. E foi um desafio e tantos, porque eu tinha tradutor. A Assembleia foi feita em Ganguela, eu não entendia uma única palavra, então eu tinha tradutor. Só que nesta Assembleia, logo que eu cheguei, eu fui eleito secretário da ata. Então eu estava lá na mesa do presídio fazendo a ata. Como o pastor da minha igreja, que tinha saído, também havia sido o presidente da denominação, que a denominação estava no princípio da sua formação, sim, e agora ele saiu, entramos num grande dilema. Nessa altura, não tínhamos nenhum pastor na denominação com habilitações superiores à 4ª classe. Ok. Todos, porque a nossa escola bíblica também era uma escola de alfabetização. Muitos foram simplesmente alfabetizados, então não tínhamos nenhum com habilitações superiores à 4ª classe. Sim. Nessa altura, o governo de Angola está a pedir que as igrejas formalizem os seus registros para reconhecimento, ou seja, reduziu toda a mesma plataforma e todas as igrejas. E então, nesta Assembleia, me elegem como secretário da denominação, 3 meses depois. De estar a trabalhar como líder da igreja. Da igreja. Ok. Mas, pastor, antes do pastor continuar nessa abordagem, gostaríamos de entender quais foram, para o pastor, os motivos para a recusa da direção da igreja
né, de representar a igreja. E qual foi o papel ou qual é a influência que a esposa do pastor teve na decisão de aceitação? Uma das razões, como eu disse, eu sou filho de pastor. Sim. Então, vi muitos desafios, entre os quais a minha dificuldade na formação. Sim. Eu quase não conseguia estudar. Eu fiz a 4ª classe aos 12, aos 16 anos, é que venho para fazer o primeiro ano do liceu, ou que seja a 5ª classe. Sim. E posto cá, eu tive muitos outros desafios, que eu creio que um dia a gente pode conversar sobre eles. Sim. Tive muitos outros desafios, porque eu só vim para cá porque, aparentemente, a denominação onde eu estava me deu uma bolsa de estudo, na qual eles pagavam metade, 50% dos meus estudos, e os meus pais lutavam para os outros 50%. Sim. Mas só para entender, era tão difícil que no primeiro ano, no concurso de desenho, na minha escola, eu ganhei um prêmio, 500 escudos. Sim. Eu peguei nesses 500 escudos, fui procurar o diretor do internato e eu lhe dei, diminui na conta do meu pai, porque eu estava a entender o sacrifício que o meu pai estava a fazer para me manter aqui a estudar. É só para você entender. Esses 50% eram muito difíceis de conseguir. O meu pai tinha muita dificuldade e precisava de ajuda. E sempre que eu pudesse aliviar este fardo, eu fazia. Nessa altura, eu ganhei este concurso, eu, sem dinheiro, os outros tinham esse dinheiro para ir na cantina no intervalo, comer alguma coisa, para ir à escola de autocarro, eu ia a pé e eu fazia questão de comer no internato, no pequeno almoço e voltar para o almoço, e não tinha intervalo para ir à cantina comer o bolinho de nata ou qualquer outra coisa. Peguei no dinheiro que eu ganhei e fui entregar para diminuir a conta do meu pai. Sim. Porque eu estava sentindo isto como um peso grande. Então, tudo isto fez com que eu pensasse assim, olha, ser pastor, não, porque senão os meus filhos vão passar a mesma coisa que eu estou passando por ter pai pastor. Sim. Então, esta é uma das razões. Podia falar de muitas outras, mas esta é uma das razões que tiveram muito peso. Ok. A minha esposa entra aonde? Quando eu fiz o 5º ano do liceu, sim, a igreja me chamou para o trabalho. E eu recusei. Eu falei, eu quero estudar, eu quero chegar na universidade. A igreja falou, não. Ou você vem, ou então, se não quer mesmo vir, devolve o que nós investimos em você. Okay. E eu tomei uma posição. Eu falei, eu não venho e eu não devolvo. Por que tanta arrogância? E eu expliquei. Porque a única razão que vocês tiveram que pagar os meus estudos é porque vocês não dão salário ao meu pai. Então, se eu tivesse que devolver este valor, eu devolveria ao meu pai. Sim. Porque acho que é dele, já que ele não tem salário. Quando eu me caso, a partir dali, em cada 6 meses, me mandavam uma nota de cobrança. Quando eu me caso em 76, eu terminei, só para constar, terminei o 5º ano em 74. Sim. Em 76 me caso, e a primeira correspondência que a minha esposa recebe, agora como minha esposa, é uma cartinha dessas de cobrança. Aí ela me chamou no canto e perguntou, o que é isso? Porque eu nunca falei com ela, infelizmente. Aí eu lhe expliquei. Falei, não me falaste por quê? Eu falei, eu achei que é tão irrelevante que eu só queria esquecer este assunto, não queria nem me mexer com ele. E ela me disse assim, não é bom, e eu não consigo viver com isso. Eu vou abrir mão de todo o conforto. Nós casamos com o que nós tínhamos, a nossa casa não tinha móveis, precisamos de muita coisa para arranjar, e ela disse, eu abro mão de todo o conforto. Este ano eu estou a trabalhar, você está a trabalhar, ela era funcionária do banco, eu era funcionário da educação, vamos juntar esse dinheiro até o final do ano, vamos pagar, mas não vamos ficar com essa dívida. Assim, nós juntamos todo o dinheiro, no final de um ano conseguimos o valor completo, pus no envelope e fui devolver. Então, graças a Deus, porque Deus me deu uma mulher muito sábia, e por conta disso não fiquei como devedor. Sim, pastor. E neste... Mas eu ia te responder a influência dela no ministério. Começa ali. Sim. Eu vejo alguém que leva a sua fé muito a sério
e não queria ter manchas por causa de uns míseros escudos naquela altura. Sim. Ok. Quando nós somos chamados agora, eu vou para Menongue e volto de lá como secretário da denominação, eu venho partilho com ela. E ela me diz assim, liderar a igreja e ter esta posição na denominação exige todo o nosso tempo. Não dá para fazer duas coisas. Será que podemos entender isso como chamado de Deus? Ela questionou. Eu disse, eu acho que sim. Ela disse, se sim, então nós temos que fazer uma decisão. Eu vou deixar o banco, tu vai deixar a educação e vamos servir a igreja. Ok. A iniciativa de ingressar para o ministério de maneira integral não foi do pastor? Não, foi da minha esposa. Ok. Ela disse, temos que levar a sério, se é Deus que nos chama, sim, Ele pode cuidar de nós. Ok. Isso me deu muito mais segurança. Sim. Eu pensei, uau, ok, acho que sim. Então, e começamos a entrar. E a partir dali, submetemos a nossa desvinculação aos órgãos respectivos. A desvinculação dela saiu em maio de 79 e a minha desvinculação saiu em setembro de 79. Ok. E então, nos dedicamos a um ministério de tempo integral, agora como líder da igreja local e também como secretário da denominação. Sim. Por acumulação. Sim. Então, foi assim que nós entramos no ministério, praticamente a martelo. Sim, pastor, e aqui chama-nos a atenção essa sensibilidade e a maturidade conforme a esposa do pastor olhou para o ministério, né, de alguma forma. E, pastor, naquela época, pronto, tinha o receio que o pastor tinha a nível pessoal pela experiência, mas como é que a comunidade olhava para o ministério? Como é que os outros jovens olhavam para servir ao Senhor, para a esposa do pastor? Era muito difícil, havia muito poucos que se sentiam vocacionados. Mas quando eu entrei no ministério foi interessante, porque quando nós oramos com a esposa sobre isso, eu fiz 3 observações para Deus. Sim. Eu falei, Deus, se o Senhor é que está a me chamar, eu vou. Mas quero pedir pelo menos 3 coisas. Sim. Número 1, não quero que nenhum dos meus filhos deixe de estudar porque eu não posso pagar. Sim. Número 2, não quero ser mendigo. Não estou pedindo para ser rico, mas eu quero um teto para me abrigar, sim, quero comida para alimentar a minha família, quero ter o mínimo para enfrentar a vida. Sim. É só isso. E é interessante porque estas coisas que eu mencionei, com todas as dificuldades, Deus nunca deixou faltar. Nenhum dos meus filhos parou de estudar porque eu não podia pagar. Cada um parou porque achava que agora podia começar a vida sozinho e enfrentar a vida. E graças a Deus. Mas foi algo eu olho para trás hoje e digo assim, eu não recebi de Deus tudo o que eu gostaria. Sim. Deus nunca me deu tudo o que eu queria, sim, mas nunca nos deixou faltar o que nós precisamos. Sim. E pastor? Deus tem sido muito fiel muito nesse fiel. sentido. Mas o pastor considerou o posicionamento da esposa do pastor a confirmação do chamado para o ministério, ou teve algum outro acontecimento, sim, que o pastor olhou? Para mim, esta foi a confirmação. Mas um dos aspectos que também contribuiu para esta confirmação, sim, é o facto que, naquela altura, a educação era um trabalho que ninguém podia abandonar assim, a seu bel prazer. Sim. E eu saí, o diretor da minha escola, eu dava aulas aqui na 27, indeferiu o meu pedido, porque ele precisava de professores. O diretor provincial da educação indeferiu o meu pedido, porque ele precisava de professores na província, mas o ministro deferiu. Ok. Uau.
A minha esposa, quando uma vez pensou em sair do serviço, ela foi ameaçada com prisão. Ok. Agora, fizemos o pedido, foi na altura que ia nascer a nossa segunda filha, Adelaide, e o gerente do banco disse assim, como você vai entrar de licença de parto, a nossa filha nasceu efetivamente em maio, Sim. pode ir, o teu salário durante a licença de parto não vamos dar na tua conta, pode ir. Então, ela foi dispensada mesmo assim, e todos os seus salários, durante todo o tempo previsto para a licença de parto, foram acreditados na sua conta. Eu disse, uau, não parecem as mesmas pessoas que estão a nos dar a mesma resposta que ontem negavam e hoje estão nos deixando saindo assim. Então, só pode ser mesmo com a mão de Deus. Pois, então, tem essa particularidade da confirmação, porque esse é um dos aspectos que, de alguma forma, preocupa os obreiros, porque alguns sentem, pronto, um desejo de servir ou alguma parte da comunidade, se calhar estimula isso, mas não tem nenhuma confirmação, nem na comunidade, nem em sede da família, de que tem que ingressar para o ministério. Mas pronto, o pastor ingressou para o ministério, casado, e a mamã Susana teve, de alguma forma, um papel fundamental nesse processo todo. E acho que uma das coisas importantes é o equilíbrio da família. Sim. Quando uma família, quando você dá confiança na tua esposa, Sim. ela vai com você com segurança. Sim. Não é? Eu me lembro que quando alguns familiares confrontaram a minha esposa, porque nos visitaram naquela altura, e ela partilhou este desejo do que nós íamos fazer, lhe perguntaram assim, e eu estava presente, você está doida, mulher? Você tem um emprego que toda mulher gostaria de ter, vai deixar por causa de um tal de ministério? Okay. E lhe fizeram duas perguntas que até hoje ecoam no meu ouvido. Falaram, bom, a gente está em África, se um dia este homem te deixar, você vai viver de quê? E lhe fizeram a segunda pergunta. Bom, pode ser que ele não te deixe, mas se Deus lhe levar, você vai viver de quê? E nós temos a tradição de uma igreja que não cuida tão bem das viúvas. E ela, sem titubear, sem pestanejar, diz assim, podem ficar descansadas, porque este homem nunca vai me deixar. Agora, se Deus lhe leva ou não, isso já é outro problema que eu não tenho controle. Mas se é Deus que lhe leva, este Deus que eu quero servir, podem ter a certeza que este Deus vai me cuidar. Sim, pastor. Mas e naquela agora, hora, no silêncio, eu levantei a minha voz em oração a Deus, de Deus, me dá sabedoria, discernimento e força para nunca decepcionar esta mulher. Sim, pastor. E aqui nós fazemos ainda uma paragem no ministério. Acredito que essa paragem seja obrigatória e necessária, pastor. O pastor, ao trazer essas informações, pastor, chama-nos a atenção e de grande maneira a maturidade que a mamã Susana tinha, né? A data dos factos, o posicionamento dela. E, pastor, o que é que o pastor se oferece a dizer sobre o processo de seleção da namorada do pastor, quais critérios estiveram na base? Porque, pastor, é muito interessante, porque se calhar em outras experiências, a esposa ou a parceira, a namorada, representa também alguma dificuldade no ingresso ao ministério. Okay. Mas na vida do pastor nós percebemos exatamente o contrário. Na escolha de uma companheira, sim, eu tive a graça de ter pais exemplares. Eu nunca vi, mesmo com todas as dificuldades que eu falei, sim, do sustento, nunca ouvi os meus pais se lamentarem por causa disso. Sim. Nunca ouvi. Sim. E a relação entre os meus pais, entre meu pai e minha mãe, era inspiradora. Sim. De tal maneira que na minha cabeça eu tinha uma referência boa. Sim. E eu dizia assim, não, mulher tem que ser assim como minha mãe. Eu não quero mulher diferente, eu quero uma mulher como minha mãe. Por quê? Porque eu quero ser tratado como meu pai. Okay. Então, todas as minhas amigas que eu tinha aqui, eu sempre olhava, não tem as características da minha mãe. Eu não quero sofrer. Sim. Ok?
Então, isto norteou a minha escolha. Eu tinha uma referência. Eu sabia o que eu estava procurando. Sim. E, interessantemente, ela também estava tendo todo o cuidado, procurando alguém que, de facto, pudesse ser um marido à altura. Então, eu creio que tanto ela estava procurando alguém assim, como eu estava procurando, e Deus simplesmente nos colocou juntos, face a face. Alguma proporcionalidade aí? Eu creio que o jovem tem que ter alguma referência, e quando procura, se você procura uma companheira, você tem que saber o que você está procurando. Sim. Muitos só se orientam pela beleza física. É bom ter uma namorada linda. Sim. A minha, por acaso, era muito linda. Sim. Tinha todos os atributos. Entretanto, só a beleza física não chega. Sim. Porque se amanhã você tiver conflito em casa, você não vai olhar para a beleza da tua esposa e você ficar aliviado do conflito. Não. A beleza dela não vai resolver o problema. Sim. Então, é bom procurar alguém que tenha beleza física, mas também que tenha beleza de caráter. Okay. E isto é uma das qualidades que eu pude identificar na minha esposa. Sim. Muito obrigado, pastor. Por causa disso, eu costumo dizer, se eu tivesse 20 anos hoje à procura de com quem eu me vou casar, eu casaria com ela novamente. Sem pensar duas vezes. Que bom, pastor. Que bom. E aqui ficam já para nós jovens, algumas luzes, algumas orientações e diretrizes sobre esse processo de procura que, pastor, por acaso, muitos jovens têm se debatido com isso, mas vamos já chegar a esse ponto. E aos nossos irmãos que nos acompanham pelas nossas transmissões, podem deixar perguntas na página da igreja, podem deixar perguntas nos comentários, que a dado momento nós estaremos lendo os comentários e as participações dos nossos irmãos. Pastor, voltando para a vida ministerial do pastor, quais eram as dificuldades que o pastor tinha enquanto obreiro? Naquela época, na década de 80, de 90, o pastor ingressou para o ministério? Uma das dificuldades que tínhamos era a formação bíblica. Assim. Não tínhamos muitas escolas bíblicas e quase todas que nós tínhamos eram muito básicas. Então, eu nessa altura, eu era aluno do SED, nos anos 77, 78, 79, eu era aluno do SED. E quando comecei a pensar em ministério, fiquei pensando, onde que vou me formar? Olhei para as escolas bíblicas que nós temos, onde se fazia a alfabetização, sim, e eu disse, mas como... Ou você vai ficar muito retardado para que possa acompanhar a turma que anda muito devagar, sim, ou você vai andar sozinho. E também, para mim, isso foi uma das dificuldades, como me formar. Entendendo que Deus estava nos chamando, nós pensávamos, Deus tem que fazer alguma coisa. E graças a Deus, foi nessa altura que se cogitou a abertura do STEL. Okay. E logo que o STEL abriu, nós nos inscrevemos como primeiros alunos. Porque nós tínhamos ganho bolsa de estudo para estudar fora. Sim. Só que nós perguntamos, se Deus nos convenceu para assumir esta posição por causa da necessidade que a igreja tem, não fazia sentido que o mesmo Deus nos dá bolsa de estudo para estudar fora. Sim. Então nós recusamos a bolsa. Sim. Tivemos uma bolsa para o Brasil, e nós recusamos naquele ano a bolsa. E a bolsa nos foi concedida em 80, no final do ano 80, sim, e em 81, graças a Deus, a Aliança Evangélica de Angola abriu o STEL e nós nos inscrevemos como primeiros alunos. Ok. Pensando assim, se for da vontade de Deus, nós aproveitamos esta bolsa. Se Deus arranjar um substituto para nós na igreja local e na denominação, nós vamos para esta bolsa. E Deus não fez isso. E nós ficamos aqui até terminar a formação. Sim, pastor. Esta é a primeira dificuldade. Sim. A segunda dificuldade, o país estava a se encaminhar para o ateísmo. Okay. Então, ser cristão, afirmar a existência de Deus, era praticamente entrar em confronto com o Estado ateu, que pregava que Deus não existe. Sim. Então, ser cristão já era um desafio. Só para dizer que, por causa da fé,
a minha matrícula no ICED foi cancelada. Ok. Pastor, conte sobre essa experiência, pastor. Como é que foi vivenciar isso? Por conta da fé, o pastor foi afastado do ICED. Sim. E desde o princípio da nossa conversa, o pastor já vem manifestando esse interesse e o desejo que o pastor tinha pela formação. E o pastor vê, por causa da fé, o pastor é afastado Sim. do ICED. Nessa altura, eu costumo dizer que o sistema me ajudou muito mais a ser pastor do que a minha própria convicção. Por quê? Por causa do ateísmo que estava sendo implementado, eu comecei a estudar muito mais, a procurar argumentos para explicar a minha fé. Sim. Isso me levou a um estudo aturado das Escrituras, para poder eu entender a minha fé e poder defendê-la, fazer uma apologia da minha fé. Sim. Porque se eu não tivesse sido confrontado com o ateísmo, eu não teria me dedicado tanto ao estudo da palavra e à defesa da minha fé. Ok. Então, o sistema, apesar de antagônico, me ajudou a firmar os meus passos na fé. Cooperou para o crescimento. Cooperou para aquilo que a Bíblia diz, Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam. Sim. Assim, até o próprio sistema antagônico me ajudou. Cancelaram a minha matrícula e eu acredito que se não tivesse cancelado a minha matrícula, eu não me teria empenhado para procurar formação teológica, porque eu estaria fazendo carreira na formação no ICED em outra coisa. Ok. Então, eles só me fizeram um favor. Assim. E então eu não estou com raiva de ninguém. Eu até agradeço que tivesse tomado essa posição. Ok. Sim, pastor. E o pastor entrou, o pastor partilhou sobre as dificuldades e ainda naquele período, assim, o pastor consegue lembrar e partilhar conosco algumas experiências que o pastor teve, pelo menos 2 ou 3 experiências marcantes naquela época do princípio do ministério do pastor? Uma das experiências foi no dia que eu estava sendo eleito como secretário da denominação. Porque, sim, a princípio, eu recusei. E eu estou me lembrando como se fosse hoje. O pastor Caissala levantou-se, porque eu fiz algumas perguntas. Eu perguntei, assim como secretário, vou ter um escritório? Então, sim, aonde? Também não sabemos. Assim como secretário, para fazer essa documentação que vai me ser solicitada, tenho material de escritório? Não, não tem. Como é que eu vou fazer? Ninguém tinha resposta. Assim como secretário, comecei a fazer toda essa sorte de perguntas. Sim. E quando não tive resposta, eu meio arrogante, eu disse assim, irmãos, isto é brincadeira. Como é que nessas condições vocês esperam que eu faça trabalho? E este pastor que estou falando, muito sábio, levantou-se e ficou deambulando à minha frente como quem está procurando palavras e de repente me encarou e chamou o tradutor, lhe traduz. E ele disse, foi muito sintético, disse assim, meu filho, não nos complica. Se nós tivéssemos resposta para as tuas perguntas, não precisaríamos de ti, nós mesmos iríamos fazer o trabalho. E sentou. Eu também sentei meio envergonhado. Esta é uma das experiências para mim que foi muito tocante, muito marcante, né, okay, no ministério. A outra, quando estava no Estel, sim, já no 2º ano, a carga de trabalho era tão grande como responsável da igreja local, como secretário da denominação e ainda como estudante de tempo integral no Estel, que eu quase apanhei um colapso. Ok. Mais uma vez, não fosse a minha esposa, que também era minha colega na formação. No Estel, pastor? Sim. Ok. Não fosse ela, eu acho que teria apanhado alguma depressão, alguma coisa, porque eu estava esgotado. Sabe o que a minha esposa me pediu? Sim. Desligar a campainha do telefone, era aquele telefone fixo. Sim. Uma vez por semana, um dia por semana, desligar a campainha do telefone, ela pegava nos nossos filhos, levava para casa da minha irmã, ela sentava lá fora e dizia, vai para a cama dormir.
Depois do almoço eu ia para a cama, dormia até às 18 horas. E ela ficava lá atendendo as pessoas, porque muita gente vinha à minha procura. Quero falar com o pastor, outro veio, outro veio. E ela foi muito sábia. Sabe por que ela dizia? Na nossa cultura, se você diz assim, o pastor está a descansar, mas como é que estou aqui atolado em problemas e o meu pastor está a descansar em vez de me atender? Assim. Esse era um dos dilemas. Se dizer esse que não está, estaria a mentir. Então, o primeiro dilema que ela teve, o que eu vou responder a estes irmãos que vão vir à tua procura? E eu falei, o que você vai fazer para você não mentir? Nem lhes provocar. E ela dizia assim, não tem problema, eu vou resolver o problema. E sabe como que ela respondia? Sim. Eu disse, irmão, olha, desculpe, o pastor não está disponível para lhe atender, pode vir amanhã? Ele não disse nem que eu estava a dormir, nem que não estava presente. Não está disponível para lhe atender. Pode vir amanhã. Olha, eu vou lhe falar para amanhã à tarde lhe atender, lhe receber. Este dia por semana que eu tirava para descanso salvou a minha vida. Graças a Deus. Então, esta é uma outra experiência que para mim foi muito, muito marcante. Uma das experiências marcantes no ICED foi os desafios que alguns professores ateus tinham de provocação intencional. Porque naquela altura havia um ambiente em que podia se discutir ainda o problema. Sim. Ainda nós podíamos ter uma discussão sem problema, parece ainda uma certa liberdade. Então, na escola, no ambiente acadêmico, eu respondia. Uma das experiências que eu tive foi o meu professor uma vez me encarar e dizer assim, mas esta crença que você tem é incoerente. Por quê? Porque é a tua Bíblia que fala que a alma que pecar, esta morrerá. Sim. Que Deus não transfere a culpa dos pais para os filhos. Não é o que a Bíblia diz? Eu falei, sim. Então me explica, como é que você explica que quem pecou foi Adão e eu é que sou pecador hoje? E não é transferido o pecado de Adão para mim? Sim. Qual é a minha culpa? E naquela hora eu parei, eu disse, professor, posso responder fazendo uma analogia? Ele falou, pode. Este professor era do norte, lá da parte norte da Angola. Eu disse, professor, imagine que o teu pai e a tua mãe se tivessem perdido na floresta do Mayombe. E você tivesse nascido lá quando eles se perderam. Você estaria perdido com eles ou não? Eu falei, claro que estaria. Tem culpa? Não. Eu disse, ok. Adão e Eva pecaram sim. Só que eles foram expulsos do jardim, saíram do jardim. E lá para onde eles foram, é ali onde nós nascemos. Estamos perdidos com eles ou não? Estamos, temos culpa? Não. Então é por isso que o Senhor é pecador. Ficou muito bravo comigo naquele dia. Mas são algumas experiências que são interessantes, porque naquela altura nós fazíamos muita apologética. Sim. Tínhamos que defender a fé. E a defesa da fé não era simples, porque muitas vezes nos custava, para alguns até custou a própria vida, mas para alguns custou o cargo, custou o emprego, custou a matrícula na escola, custou alguma coisa. Sim. Ok. Nunca foi tão evidente ver a mão de Deus operando do que nós pudemos ver naqueles dias. Interessante, pastor. Uhum. E enquanto o pastor conta as experiências, e muitas delas algumas trazem necessariamente memórias positivas, outras trazem as dificuldades de ser obreiro, de trabalhar para o Senhor naquela época. E tem aqui um dado interessante. O pastor tem aproximadamente 46 anos de ministério e 40 de ordenação. É muito tempo. Agora vamos para um exercício de alguma forma estabelecer alguma comparação, porque o tempo que o pastor tem de ministério, eu não tenho de vida, e essa é uma experiência interessante. Então, vamos de alguma forma comparar
né, a liderança do pastor, ou a experiência que o pastor teve naqueles tempos e como o pastor percebeu com o passar dos tempos, o que é que mudou ou como é que aconteceu. Primeiro, para o pastor, quais são as dificuldades de ser obreiro ou de ser líder eclesiástico nos dias de hoje, olhando também para esse percurso do tempo? Hoje existe uma série de dificuldades. Só para dizer, talvez, em primeiro lugar, que em cada geração encontramos uma gama de dificuldades. Temos desafios diferentes, mas temos desafios em todas as gerações. Sim. E não podemos, de alguma forma, dizer que uma geração tem menos desafios do que outra. Sim. Não. O contexto de cada geração tem os seus desafios. E naquele contexto, os desafios são tão terríveis como em qualquer outra geração, também nos seus desafios do seu tempo. Sim. Uma das dificuldades que eu vejo hoje é que as nossas teologias são postas à prova, são desafiadas com muitos aspectos errôneos da teologia, da suposta teologia. Sim. Então, temos muitos desafios. No nosso tempo, nesta época que nós somos confrontados com a teologia da prosperidade, com a teologia neopentecostal de forma geral, que inclui essa teologia do coaching. Estamos a encontrar tantas coisas que desviam-nos da fé verdadeira, daquilo que é verdadeiramente a fé. Então, esta é uma das dificuldades que você encontra no seu tempo. Sim. Ou seja, tem muitos desafios intelectuais neste sentido. Neste tempo, sim. Então, precisa definir a sua fé e ter firmeza. Por quê? Porque quando você olha para a teologia da prosperidade hoje, se por um lado Deus promete cuidar dos seus servos, a teologia como é propalada hoje, diz assim, vem, Deus vai te abençoar, faz isso, Deus vai te abençoar. Me parece que este todo que a teologia da prosperidade nos promete é a mesma promessa que o diabo fez a Jesus. Se me adorares, eu vou te dar tudo. Sim. Até hoje, o diabo continua com este princípio da tentação. Se você lhe adorar, ele promete te dar tudo. E então, muitas dessas teologias saem da verdadeira teologia de adoração e de temor de Deus para, de fato, alguma coisa que é diabólica. Porque, na realidade, é o diabo que promete dar tudo. E ele tentou até a Jesus dando tudo. E acho que precisamos de sabedoria na escolha. Não é que o nosso Deus nos abandona na miséria. Sim. Não. Não é que o nosso Deus não está interessado em que nós tenhamos uma vida boa, equilibrada, que tenhamos boas coisas. Não. Entretanto, as coisas não são o foco. Se você vai olhar na história de Jó, depois que Jó perdeu todas as coisas, ele ainda adorou a Deus. Sim. O foco dele não estava nas coisas. Era bom ter as coisas. Sim. Entretanto, não estava a adorar a Deus por causa das coisas. E hoje temos muitos que, para eles, a fé está condicionada àquilo que eles recebem. Assim. Até vem um pastor que vai dizer assim, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar, vai te dar muito mais. Então, há muitos irmãos que dão o dízimo na igreja como investimento, porque eu quero receber muito mais de Deus. Exatamente, um depósito a prazo. Não estão a dar como uma expressão de gratidão. Sim. Tá vendo? Então, esta é uma das dificuldades do tempo de hoje. Enquanto que no nosso tempo a dificuldade era mesmo falta de sustento básico, sim, ainda se reflete hoje. Temos obreiros que estão a passar muitas necessidades, principalmente nas zonas rurais, principalmente. Sim. Entretanto, é um problema generalizado. Um dos problemas que os jovens confrontam é exatamente este. Muitos vêm para a igreja, querem entrar no ministério pensando que vão ter tudo. E aí você vai encontrar o ministério de alguns desses líderes da prosperidade que, na realidade, ele prega a prosperidade e o único que prospera é o pastor.
que tem o seu jatinho particular, tem as suas mações, tem, não sei, tem tudo, e a congregação toda continua pobre e miserável. Ou seja, o único que prospera é o pastor. Sim, que vira o dono da igreja. Dono da igreja. Sim, o pastor toca nesse assunto e acreditamos que podemos explorar um bocado mais nessa vertente, pastor. Qual é a leitura que o pastor tem sobre os obreiros ou os pastores desenvolverem alguma atividade empresarial e o crescimento, e como é que o pastor olha para o crescimento econômico-financeiro dos obreiros dentro da comunidade cristã? Eu geralmente tenho duas mensagens que parecem antagônicas. Sim. Mas só parecem, não são. Sim. Quando eu falo com os obreiros, a minha pergunta é simples. Quem te chamou para o ministério? Não é o presidente da denominação. Sim. Quem te chamou? Não foi nem a congregação. Quem te chamou? Foi Deus. Sim. Ok, então ele vai cuidar de você. Yes. Ok. Entra com a convicção de que quem me chamou foi Deus e este Deus vai cuidar de mim. Esta é a minha mensagem para o obreiro. Sim. Mas quando eu falo com a congregação, eu vou dizer para a igreja, biblicamente, digno é o obreiro do seu sustento. Sim. Vocês estarão pecando ao não sustentar um obreiro que vos serve. Sim. Estarão desobedecendo às Escrituras. Não é? Sim. Então, se por um lado você foi chamado e é Deus que te chamou, Ele cuida de você, por outro lado, este mesmo Deus fala para a igreja que igreja digno é o obreiro do seu sustento. Ou seja, quando a igreja não sustenta o seu obreiro, está a pecar. E às vezes até está a fazer pecar este obreiro. Sim. Sim, pastor, mas o obreiro pode agora desenvolver alguma atividade empresarial, ou pode, porque tem aqueles casos. Não comento muito sobre o caso do ministério parcial, dos pastores que, pronto, lideram a igreja, mas têm uma outra atividade, ou é professor, mas focando na atividade empresarial. Eu não sou contra, sim, embora não encoraje. Sim. Eu não sou contra. Eu creio que cada um precisa de entender o seu chamado e a condição em que ele foi chamado. Há quem é empresário e foi chamado como empresário. E então, como empresário, ele vai servir ao Senhor. Sim. Mesmo sendo empresário. Mas há quem foi chamado para uma dedicação exclusiva. Sim. Então, eu quando fui chamado, eu senti que o chamado era para dedicação exclusiva. Então eu larguei até o meu emprego. Sim. Não foi a igreja que me pediu para largar o emprego. Eu podia ter continuado a ser professor. Tá. Eu não sou contra. Eu creio que cada um precisa interpretar e entender o seu chamado. Sim. Ok? Você é empresário, Deus te chamou assim, muito bem. Se Deus te falar para vender a tua empresa e te dedicar exclusivamente para o ministério, você vai ter que exercitar a obediência. Sim. Se Deus permitir que você continue empresário, para mim é um problema teu com Deus. Então, eu não sou muito radical para dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, na minha observação, quando os obreiros não são sustentados, eles tendem a arranjar alguma coisa para sustentar suas famílias. E ali eu iria desafiar a igreja. Sim. Eu prefiro um obreiro que tem um trabalho secular que seja, para sustentar a sua família e serve a igreja, porque a igreja não lhe dá sustento, eu não ter obreiro nenhum. Por quê? A Bíblia também diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o ímpio, negou a fé. Então, o obreiro que deixa os filhos passar a fome, deixa a sua esposa passar a fome, ele não está cuidando da sua família. Sim. Ok. Como é que ele vai cuidar da sua família? Se a igreja lhe providencia algum sustento. Se a igreja não faz, e ele vai procurar uma forma de sustentar a sua família, seja fazendo uma lavra, seja fazendo uma empresa, seja tendo um emprego. Sim. Então, o problema é que ele está procurando obedecer a Deus. Este Deus que lhe mandou cuidar da família, mas este mesmo Deus que lhe manda cuidar da igreja. Sim. Então, para mim, eu não sou radical para dizer que pode, não pode. Eu vou perguntar, como foi que Deus te chamou? O que Deus diz?
e com que coerência você está a fazer este serviço. Sim. Ok. E o pastor, quando fala para os obreiros hoje, quando orienta os obreiros hoje, o pastor sente que há maior dificuldade de ingressar no ministério nos dias de hoje ou na década de 80 e de 90 e quer dizer, associado fundamentalmente a essa questão de que naqueles tempos já era difícil sustentar os obreiros. Atualmente, os jovens parece que, não só os jovens, mas a sociedade, as exigências, as tendências são maiores, a própria sociedade, o status que a comunidade tem. Consumista. Exatamente, pastor. Há maior dificuldade agora ou anteriormente? E qual palavra o pastor tem para os jovens que querem ingressar para o ministério atualmente? A dificuldade é igual. Para mim, se Deus te chama, obedeça. Eu tenho certeza que Deus cuida daqueles a quem Ele chama. Para mim, o desafio é este. Deus te chama, vai. Porque é melhor com Deus do que abandonar o chamado, desobedecer e ir para outro lugar. Vai falir, até a tua empresa vai falir. Até você vai ficar apegado a um emprego e amanhã vão te despedir. Ok? Se Deus te chama, vai. Nesses 46 anos de ministério, de tempo integral que nós temos, Deus sempre foi fiel. Amém. Passamos dificuldades? Passamos. Sim. Nós vivemos na sociedade. As dificuldades que a sociedade passa, muitas vezes nos atingiram. Sim. Nós não somos diferentes. Sim. Entretanto, vimos como Deus tem sido fiel aos pequenos detalhes. Temos problema? Temos. Nós estamos, afinal de contas, estamos no mundo, não é? Sim. Tenha certeza de que a perfeição, uma vida perfeita, vai acontecer sim um dia na glória. Sim. Mas aqui vamos ter sempre dificuldades. Jesus mesmo dizia, no mundo tereis aflições. Vamos ter aflições. Vamos ter aflições às vezes por causa do sustento, vamos ter aflições às vezes por causa da saúde, vamos ter aflições às vezes por causa de não sermos aceites, vamos ter aflições por causa de inúmeras coisas. Entretanto, se você caminha com Deus, eu creio que não há nada melhor, com a certeza de que o barco onde Deus está nunca vai se afundar. Então, é bom que no teu barco você tenha Deus presente. Sim. Porque as tempestades não vão acabar. Sim. As tempestades nunca vão acabar. O segredo de enfrentar as tempestades é ter o Senhor a bordo. Sim, pastor. Muito obrigado. Nós, claramente, eu reitero o apelo. Nós precisamos fazer anotações, precisamos fazer apontamentos, porque muitas informações... É uma aula magna, eu subscrevo, é uma aula magna e nós precisamos fazer anotações, estou até já a me desconcentrar, precisamos de anotações, pastor, porque nós precisamos aprender, e isso vai já incidir sobre a próxima questão que eu vou fazer ao pastor. Pastor, eu vejo, de acordo com o que o pastor conta e outros líderes também contam, que nos tempos passados nós tínhamos uma igreja que, de alguma forma, mesmo com as dificuldades, pouco acesso à palavra de Deus, pouco acesso ao ensino, era uma igreja que amava a palavra, é uma igreja que se inclinava para isso, com as devidas adaptações. Mas, hoje em dia, nós temos mais informação disponível, nós temos mais informação. Em contrapartida, nós temos uma igreja distante da palavra, uma igreja que não tem o mesmo amor e a mesma inclinação. As dificuldades sempre nos aproximam mais de Deus do que a boa vida. Ok. Basta olhar para a vida de um crente. Quando é que ele clama a Deus? Quando está em dificuldades. Quando a vida está boa, ele se esquece até que Deus existe. Quando é que você se dedica mais à oração? Quando está atolado nas dificuldades. Sim. Quando é que, nessa altura, você lê mais a palavra de Deus, você vai orar mais. A igreja dos anos 70, dos anos 80, sim, foi talhada na perseguição, nas dificuldades. Naquela altura, no tempo da minha juventude, para você ser crente,
tem que ter convicção, porque você sabe o que você pode ou vai perder. Sim. Okay? Hoje não é difícil ser crente. Qualquer um pode dizer que é crente. Naquela altura, você dizer assim, eu sou cristão, era se colocar num ponto de discriminação. Você era discriminado. Sim. Era discriminado na educação, era discriminado no emprego, era discriminado em quaisquer privilégios que eram dados à sociedade, porque você se declara crente. Então, a igreja parecia mais pura, porque não era qualquer um que ficava na igreja. A maioria saía. Hoje, é tão fácil ser crente que nós temos todos hereges dentro da igreja. Não custa nada. Não te custa nada, absolutamente nada. Sim. Naquela altura, podia até te custar a vida. Assim. Então, para mim, esta é a grande diferença. A igreja parecia mais pequena, mas para mim ela parecia mais pura, mais próxima de Deus. Sim. Hoje a igreja é muito maior, mas me parece mais distante de Deus, porque eu não sou desafiado. Eu falo que sou crente, mas posso andar como eu quero. Sim. Naquela altura, quando você fala eu sou crente, primeiro você já é vigiado, porque qualquer coisa que você faz, vou dizer, quem também faz isso? Quem também faz aquilo? Ok? Para além disso, você é perseguido. Você é discriminado. Então, para mim, é muito mais fácil ser crente hoje, Assim. mas é muito mais fácil ter uma fé diluída hoje. Sim. Era mais difícil ser crente ontem, mas era muito mais fácil ser autêntico. Sim, pastor. E face a essa situação, como obreiros, né? Como líder que o pastor como é que nós podemos nos posicionar e o que é que nós podemos fazer para ajudar os nossos irmãos nessa condição? Os nossos irmãos que não amam a palavra, os nossos irmãos que não têm posicionamento e principalmente os nossos irmãos que creem em várias sortes de doutrinas, porque nós, pastor, infelizmente temos no nosso seio, na nossa realidade, irmãos que não sabem de Deus, que não conhecem da Bíblia. Não sabe o que creem. Exatamente, pastor. E como é que nós podemos nos posicionar? Eu creio que a igreja hoje é desafiada a discipular mais. Sim. Precisamos de nos concentrar no discipulado. Por muito tempo, a tônica era a evangelização, porque todos amam igrejas grandes. Pensamos que quando você é pastor de uma igreja grande, você tem mais prestígio do que pastor de uma igreja pequena. Então, todos querem evangelizar. Só que tem havido muito pouco discipulado. Nós estamos a evangelizar, mas não estamos a fazer discípulos. Não estamos a gastar tempo para que essas pessoas cresçam espiritualmente, cresçam na fé, sejam maduras. Sim. Não, nós estamos a agregar à igreja pessoas que às vezes até nem convertidas estão. E algumas até assumem posições de liderança. Porque queremos números. Sim. A tirania dos números, você pensa que a ideia da sociedade é assim, um pastor com uma igreja de 10 mil membros, Sim. parece mais importante do que um pastor com uma igreja de 500 membros. Sim. E a própria sociedade, esta é a importância que vai lhe dar. Mesmo hoje, por exemplo, mesmo diante das autoridades, as igrejas grandes são melhor vistas, porque tem a maioria do eleitorado. Sim. Então temos que fazer favor a estas igrejas, porque afinal eles vão nos garantir os votos. Sim. Quando você é pastor de uma igreja pequena, você é insignificante. Infelizmente é isso que está a acontecer. Agora, é bom ser pastor de uma igreja grande ou pequena, mas que tenha membros maduros, discipulados, Sim. que levam a sua fé a sério. Porque olhamos para as nossas igrejas hoje, a fornicação não é maior no mundo do que na igreja. Só que no mundo é mais aberta, na igreja é mais escondida. Quando você vai para a festa dos crentes, quando temos casamento, você vai para a festa de um crente, você não consegue distinguir a festa dos crentes e a dos ímpios. É exatamente a mesma coisa. Todas regadas à bebida, todas imbuídas nas farras,
E às vezes ficamos até com este desafio. Há igrejas que vão dizer assim, não, por causa disso, festa tem que terminar às 21 horas. Tentamos controlar alguma coisa. É o desejo de tentar ver se a igreja anda dentro das normas. E não resolve o problema. São hipócritas do mesmo jeito. Sim. Quando você vai para a festa dos descrentes, quem está lá a fazer desmandos são os ditos membros das igrejas. Okay. Que às vezes saem e pensam que lá é uma válvula de escape. Sim. Eles olham para um lado, olham para o outro, não tem nenhum pastor, nenhum líder e então, pode fazer e desfazer. Se afogam. Sim. Então, temos problemas como este. Divórcio na igreja está exatamente igual ao mundo. Sim. Hoje, quando você fala para a igreja e fala assim, a Bíblia lá, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na busca do obreiro, tem que ser marido de uma só mulher. E sabe o que o mundo responde hoje? Os membros das igrejas respondem, de uma só mulher. E eles colocam entre parênteses, de cada vez. Esse é o problema. Sim. Porque também os crentes se divorciam e querem entrar numa outra relação. E quando encontram um pastor que fala não, esse pastor é desumano. Então tu vai ficar assim. Tá vendo? Então, o problema que temos hoje é falta de crentes verdadeiramente discipulados, que entendem a palavra de Deus e que são guiados pela palavra. Crentes que não vão dizer assim, por que Jaime, por que você não faz isso? Não, porque é contra o regulamento da minha igreja. Em vez de dizer assim, não, porque eu temo a Deus e isto não é bom. Sim. Que você é guiado pelo regulamento e não pelo temor de Deus. Isso. Nós só precisamos de muitas regras por falta de temor. Porque se tivéssemos temor, é interessante porque a Bíblia promete que as leis do Senhor um dia seriam escritas nos vossos corações. Quer dizer que você não precisa mais de um regulamento externo. Mas nós hoje queremos regulamento, queremos mesmo legalismo. Por quê? Porque nós não conseguimos nos dedicar de facto ao Senhor. A nossa fé não está enraizada na palavra. Nós somos discipulados adequadamente. Só queremos números. Fiz evangelização, se converteram 1000. São muito importante. Esses 1000, daqui a pouco desapareceram ou simplesmente encheram os bancos, aquecem os bancos e não fazem mais nada. Sim, é por isso que as igrejas são fracas hoje. Sim, pastor. E outro problema, pastor, ainda nessa senda das igrejas fracas e dos números da religiosidade, pastor, é líderes que não conhecem o Senhor, líderes que não temem o Senhor. E nós, por exemplo, estamos numa comunidade e está a liderar o departamento alguém que não é cristão, alguém que nós vemos que pela conduta não vive para a honra e glória do Senhor. Ok, temos dois problemas. Um é a falta de temor de Deus na vida desta pessoa. Sim. A outra é a falta de coragem para confrontar tais pessoas. Porque quando encontramos alguém que não demonstra temor de Deus, sim, devemos de confrontar com a palavra. Só que é ali onde entra o problema, porque ninguém quer ficar mal. Sim, pastor. Ninguém quer aparecer na frente como um acusador. E não só por isso, pastor, permita-me interromper, porque também é como se fosse uma cadeia, pastor, é como se fosse uma prisão, onde confrontar o irmão, teríamos que, a pessoa que vai confrontar teria que necessariamente ter condições para se manter firme também, porque parece que quando eu denuncio o pecado do pastor, o pastor vai denunciar o pecado do irmão João vai denunciar o pecado do irmão Antônio até chegar à minha pessoa. Então parece que ninguém está imune para se posicionar diante dos outros. Essa é uma dificuldade. Deixa eu te dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com famílias há uns 30 anos atrás. E quando o Stel me desafiou a dar uma aula de família, eu coloquei, naquela altura, 2 condições. Primeira condição, eu vou dar a aula se minha esposa for minha assistente. Segundo, eu gostaria que todos os alunos que pudessem trazer seus cônjuges sem precisar pagar. Você é aluno, quando vai na cadeia de família, você pode trazer a sua noiva, a sua esposa, o seu marido, o seu noivo, sem precisar ele pagar. Porque se você vai treinar família, tem que treinar os 2 e não só um.
Por quê? Porque eu disse para minha esposa, como minha assistente, é para ela comparar o que eu ensino e o que eu faço em casa. Se é igual. Então, a minha esposa, nos primeiros dias, muitas vezes me chamou, me encostou à parede para me perguntar aquilo que você fez e aquilo que você ensinou, como é que você coloca isso junto? Então, eu aprendi muito nesse sentido. Sim. Porque eu me coloquei numa posição em que eu podia aprender. Eu aceitei ser confrontado e, inclusive, pedi. Porque muitas vezes nós não aceitamos confronto. Sim. Nós ensinamos coisas que nós não fazemos. Não, esta incoerência é que está a matar a fé. E isto em todos os sentidos. Então, eu não estou a dizer que eu seja perfeito. Sim. Mas eu procuro me demarcar de qualquer coisa menos boa. E quando constatar que eu fiz alguma coisa não está bem, eu tenho que ter coragem de confessar e pedir perdão. Sim. Este é o que deve nos marcar. Eu creio que este é o maior problema. Então, você não denuncia o outro porque está com medo de ser denunciado também. Sim. Quer dizer que você tem consciência das suas fraquezas. Sim, pastor. E não as larga por quê? Não as confessa por quê? Não as abandona por quê? Aqui tem um outro problema, pastor. O pastor tocou num outro ponto que também cria um outro problema. E a nossa conversa está muito boa. Daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas que foram feitas para o pastor. Mas o pastor, por exemplo, traz a questão da confissão, traz a questão da partilha, da repreensão, pastor. As igrejas, atualmente, elas são marcadas pelo Instituto da Disciplina, pastor. E acredito, salvo o entendimento contrário do pastor, que isso de alguma forma afasta os membros de partilhar ou de confessar as suas dificuldades. Por quê, pastor? Porque se confessar que pecou, será disciplinado, será sancionado. Porém, o jovem sente que, pronto, se eu for lá conversar com o líder, conversar com o irmão, o meu assunto pode chegar para o pastor. O meu assunto pode chegar para o conselho. E fruto disso vai vir disciplina para mim. E a disciplina é encarada necessariamente como castigo, como retaliação. Então cria esse problema, pastor. Bom, é impossível termos uma igreja sem disciplina. Sim. Precisamos entender que disciplina não é castigo. Disciplina é restauração. Sim. Agora, o processo disciplinar para restaurar muitas vezes é doloroso. Sim. É ali onde tem a conotação de castigo. Quando você está doente e vai para o hospital, tem medo que o médico lhe aplique uma injeção? Não, pastor. Às vezes a injeção dói mais do que a dor da doença que você tem. Sim. Só que a tua restauração, em determinados casos, passa por um processo doloroso. Assim. Que você encara como castigo. Na igreja também. Não é? Quando você está doente, de vez em quando você vai para o hospital e o médico diz assim, não, está internado. Sim. Você é afastado da sociedade. Se a tua doença for contagiosa, inclusive você vai ficar no isolamento. Sim. Mas para você ficar bom e depois ser restituído à sociedade. Sim. A igreja faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, para você ser restaurado, precisa de passar por um processo disciplinar. Disciplinar não é castigar, é restaurar, é ensinar, é treinar. Quando você olha para um atleta que vai para jogar futebol, ele sabe fintar muito bem. Sim. Mas quando chega lá, em vez de treinar a sua habilidade, o treinador lhe manda correr, dar 15 voltas ao campo. Sim. É para quê? Precisa de disciplina. Ele precisa de treinar a sua resistência. Não basta que você seja bom no drible. Você também tem que ser bom na resistência. Tem que saber que o jogo, afinal, vai demorar 90 minutos. Às vezes até vai para 120 minutos. E você terá que ter resistência, terá que ter pernas para correr até lá. Então, às vezes, este treinamento é doloroso. Você está cansado e o teu treinador vai falar, não para, continua. Sim, pastor. Deu para perceber a perspectiva do pastor sobre a disciplina e sobre o tratamento, mas, claro, pastor, ainda assim, cria dentro da comunidade, porque
O processo não é bom, pastor, é doloroso. Sim, é E doloroso. tem a exclusão, tem o tratamento da própria comunidade. Sim. Pastor, muitas das vezes essa recuperação, essa instrução que se faz com os membros, de alguma forma precisa melhorar, pastor. Deus Precisa. disciplina aqueles a quem Ele ama também. Sim, E a igreja, quando disciplina, não com tirania, ela faz bem. assim, Só que, claro, a maneira como nós fazemos, levamos a cabo este processo, às vezes deixa muito a desejar. assim, Eu sei, há pessoas que às vezes são afastadas simplesmente e não são discipuladas. assim, Porque disciplinar é também discipular. assim. Ok? Mas não é em nome das más práticas na disciplina que nós vamos abandonar a disciplina. Assim. Ou seja, as más práticas não vão acontecer sempre. Assim. Um ou outro vai extrapolar os limites. Sim, sim. Tá bem, pastor. Pastor, o irmão Ernesto Uto, para quem mandamos um abraço, ele questiona da seguinte maneira. O pastor dizia que os jovens às vezes não sabem dosear o conhecimento que têm e a sabedoria ao lidar com os mais velhos. Eu pergunto, como dosear o conhecimento e a sabedoria? É a primeira questão dele. Ok. Nem sempre aquele que tem conhecimento tem sabedoria. Sim, Sabedoria nos remete à capacidade de ouvir e discernir. sim, Não é? Conhecimento é diferente. É por isso que eu costumava muitas vezes dizer assim, eu dizia assim, gozando, o Ministério da Educação devia mudar de nome. sim, Devia ser Ministério da Instrução, porque instrui mais do que educa. sim, Educar é moldar o caráter. sim, Não é? Enquanto que instruir é transmitir conhecimento. Só que o conhecimento, quando não vai se ver no teu caráter, na tua ação, também torna-se inútil. sim, Então, precisamos de sabedoria, sim, discernimento, como nós vamos fazer. Como dosear. Muitas vezes precisamos de conselho. sim, Precisamos de nos cercar de pessoas que sejam idôneas, de pessoas que sejam tementes a Deus e também que nos podem ajudar com algum conselho. Então, é uma questão de treinamento. Nem sempre a pessoa instruída tem sabedoria. sim. Temos doutores muito estúpidos em termos de sabedoria. Mas ele é doutor, é PhD. Sim. Pastor, o mesmo irmão Ernesto ainda questiona como identificar um chamado. Eu creio que Deus chama cada um do seu jeito. Nós, às vezes, procuramos padronizar. Pensamos que a maneira como Deus te chamou vai ser replicada no meu chamado. Você vai olhar, por exemplo, o chamado de Samuel. Quantas pessoas receberam um chamado igual ao de Samuel? Sim. É diferente. Vai olhar o chamado de Moisés. Sim. É interessante, quando eu olho para o chamado de Moisés, parece que teve várias etapas. Me parece que o chamado de Moisés aconteceu quando ele estava no Egito. Sim. Ele entendeu mal o seu chamado, pegou na espada e matou um egípcio. Está a ver? Sim. Teve que fugir, teve que ir aprender humildade e aprender liderança andando atrás das ovelhas, para poder voltar. 40 anos. Então, quando você olha para o chamado, as pessoas foram chamadas de maneira diferente. Então, não podemos padronizar. Alguns pensam que não, como é que Deus fala comigo? Não sei. Você precisa de entender a voz de Deus para você. Há muitas vezes que nós somos chamados e Deus vai usar alguém para nos despertar quando a este é chamado. Há vezes que Deus fala diretamente conosco, de algum jeito, seja nos mostrando alguma coisa, seja nos colocando numa situação onde nós conseguimos ver a evidência da sua operação. Então, não temos um padrão, assim, que quando Deus chama é assim ou é assado. Não, as nossas experiências são diferentes. Sim. Tá bem, muito obrigado, pastor. Acreditamos que o Ernesto viu a sua questão esclarecida e nesse momento também damos a oportunidade aos demais irmãos
para poderem colocar questões, né? Temos essa oportunidade com o pastor. E, na verdade, porque essa é uma das razões que nos coloca aqui. Né? Porque, e daqui a pouco vou pedir para o pastor também comentar sobre essa questão. É que, com o passar dos tempos, com o surgimento das redes sociais, toda a gente tem a liberdade de surgir e falar qualquer coisa, falar alguma coisa da parte de Deus, da parte da Bíblia. E muitas das vezes nós vemos que aquelas vozes que nós podemos considerar autorizadas ou as entidades maduras, pouco ou nada dizem, pouco ou nada se manifestam. Surgem problemas sociais e as vozes autorizadas se mantêm em silêncio. E os falsos, ou que nós rotulamos como falsos, eles surgem em todas as oportunidades e aproveitam e dão resposta às situações, aos fenômenos sociais, às dificuldades. Nós vemos mortes de obreiros, sequestros, situações que abalam a igreja. E as igrejas maduras, os líderes maduros, permanecem em silêncio. Mas nós vemos que, mínima oportunidade que surgir, os falsos profetas, os líderes das massas, os coaches, eles surgem e têm uma resposta, têm uma mensagem. E fica então, antes do pastor comentar, fica aqui o apelo, fica aqui o pedido, né? O apelo aos nossos ouvintes, aos irmãos que nos acompanham, coloquem questões, perguntem, que nós estamos aqui com o pastor e o pastor vai nos auxiliar respondendo as mesmas questões. Então, o pastor pode agora... É assim, as redes sociais são uma boa oportunidade. Sim. Que deveria ser aproveitada. Entretanto, também são uma área muito polêmica. Sim. Que fomenta muitas discórdias. Sim. E, às vezes, o dilema é exatamente este. Eu, por exemplo, eu não respondo muito às redes sociais. Sim. Se você publicar alguma coisa que eu não gosto, eu vou falar contigo. Eu não vou publicar alguma coisa lá. Sim. Não vou te responder nas redes sociais. Porque eu acho que há muita banalidade na maneira como elas são usadas. São uma boa oportunidade. E para os populistas, então, não há meias medidas. Agora, é verdade que devemos encorajar os pastores sérios, sim. Sim. A usarem um pouquinho mais as redes sociais, a publicarem um pouquinho mais aquelas coisas que são sérias, que ajudam a edificar a igreja. Mas eu não queria entrar nas redes sociais como um aerópago onde vamos simplesmente alimentar polêmicas, assim. Onde vamos simplesmente nos degladiar uns aos outros, onde vamos simplesmente nos expor ao ridículo. Sim. Porque há muito ridículo. Muita gente não entra nas redes sociais, tem medo de simplesmente virar um meme. Sim. Ok? E então, às vezes, faz muito mais mal do que bem. Entretanto, não vamos jogá-las fora. Para mim, as redes sociais são uma oportunidade do dia. Se bem usadas, pode ser uma ferramenta muito útil para a causa do Evangelho. Sim, sim. E pastor, ainda nessa senda, agora vão surgindo movimentos teológicos, evangélicos, com especial enfoque para a teologia, ou para o movimento neopentecostal, pastor. No percurso do tempo, aonde é que o pastor começou a ver esse movimento com maior destaque? E hoje, dentro desse movimento neopentecostal, também surgem os coaches, surge a teologia da libertação, e surgem várias outras... Começa nos anos 80, principalmente. Sim. A teologia da libertação começa principalmente na América Latina, com muitos questionamentos da questão da liberdade. Como libertar? Vamos libertar as pessoas só espiritualmente ou precisamos de les libertar também socialmente? Sim. Não é? Este era o dilema. Vamos simplesmente dizer ao mendigo faminto, Deus te abençoe, e vai e te esquenta, Deus te abençoe, ou vamos dar-lhe um pedaço de pão para comer e um casaco para se cobrir? Sim. Okay? É aí onde vem a teologia da libertação, para tentar ampliar o escopo da libertação do ser humano. Sim. Ok? Se tem motivações boas, na sua aplicação deixou às vezes muito a desejar. Sim. Porque começou a ter ênfase na libertação social e começou a negligenciar a libertação espiritual. Sim. Você hoje vai para qualquer ONG, qualquer,
E todas as ONGs têm inspiração cristã. Sim. E sabe o que você vai descobrir? Algumas instituições missionárias, por exemplo. Onde é que eles vão implementar missões? Não, nós vamos ali, esse povo não tem hospital, não tem saúde, não tem escola, não tem não sei quantos, e vão responder a estas necessidades. Se você quiser ir para lá, fazer uma igreja que ensina a palavra, isso não vai ser prioridade. Não, mas se quiser uma escola secular, se quiser um hospital para dar saúde, é prioridade. Não estou a negar a necessidade de um hospital. Sim. Estou a dizer que o ser humano é integral. O peso da sua alma é muito maior do que as suas necessidades sociais. Sim. Precisamos de atendê-lo nas suas necessidades sociais, mas precisamos de atendê-lo nas suas necessidades espirituais. Ou seja, ele é um ser integral. Sim. Então, muitas dessas teologias vêm ou focam no social. Sim. E você vai olhar que o materialismo é muito grande nesses movimentos. O movimento coaching é para quê? É para mostrar simplesmente a maneira que você pode usar para ter. Sim. E investe pouco no ser. As teologias neopentecostais são as mesmas. Muitas vezes investem mais no barulho. Sim. E às vezes, como dizia um teólogo, pensam que barulho é sinal de espiritualidade. Ou seja, quem faz mais barulho é mais espiritual. Não. Eu creio que precisamos de equilíbrio. É verdade que muitas das nossas igrejas tradicionais não enfatizam a teologia do Espírito Santo com medo de entrar ou de serem confundidos com essas teologias. Sim. E é aí onde também erram. Porque a teologia do Espírito Santo devia ser enfatizada. Sim. Mas não como algo exclusivo. Sim. Não é? Não é só. Nós servimos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, é parte do pacote. Ou seja, ou tudo ou nada. Só que em determinados momentos da história, as pessoas escolhem uma coisa ou outra. Sim. Se você vai para Lucas, lá no capítulo 10, a história do bom samaritano, começa onde? Na inspiração, quando Jesus pergunta, não é o maior mandamento, servir a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, eu gosto muito do texto quando diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E tem uma terceira? De toda a tua alma. Sim. Sim. Ou seja, eu olho para este texto e digo assim, quando é que você ama a Deus de todo o coração? Sim. O amor a Deus de todo o coração é expresso pelas nossas emoções. Sim. Então, quando você encontra nesses movimentos a maneira como as emoções são enaltecidas, encontra muita gente que ama a Deus de verdade de todo o coração. Sim. E param ali. Mas também diz de todo o teu entendimento. Sim. Só que eles não têm tempo de estudar a palavra de Deus. Como é que vai amar a Deus de todo o entendimento se você não entende a palavra de Deus? Sim. Mas também diz com toda a tua força. Ou seja, é ali onde entra o dar, o contribuir. Dar tanto recursos materiais, como dar o teu tempo, como dar... Ok. De toda a tua alma, de todo o teu espírito. Não é? Aí alguns pensam que quem ama a Deus de todo o espírito é aquele que vive na contemplação. Ou seja, sim, parece que ele vive já no céu aqui. Não é? Enfatiza a contemplação. Qualquer dessas áreas pode ser herética quando é exclusiva. Não é? Porque aqueles que amam ao Senhor com todas as suas forças tornaram-se materialistas. Sim. Não é? Sim. Aqueles que amam ao Senhor de todo o seu entendimento tornaram-se racionalistas. Sim. Porque abandonaram as outras áreas. Não é? Aqueles que amam ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu espírito, tornaram-se fanáticos. E são esses que criaram conventos, porque parece que perderam a capacidade de viver na sociedade. Então se isolaram. Sim. Então você vai ver que todas estas áreas, se não forem combinadas, têm o perigo de serem heréticas. Sim.
Muito obrigado, pastor. E já agora nós estamos prestes a terminar, pastor. Ok. E nós, desde já, agradecemos a presença do pastor e de todos os nossos irmãos que nos acompanharam desde o princípio. Nós vamos pedir que o pastor, dentro da visão do pastor, né, o apelo que o pastor deixa para a igreja, né, nas dificuldades dos dias de hoje, nas situações que a sociedade enfrenta hoje, qual é a mensagem que o pastor deixa para a igreja? Vamos nos empenhar mais no discipulamento, no treinamento dos crentes, para que eles possam viver num mundo com sabedoria, Sim. com inteligência. Porque me parece que um dos maiores problemas é este. Nós não sabemos como viver a nossa fé no mundo em que nós estamos. Sim. Então, eu gostaria de incentivar a igreja a se preocupar com o discipulado. Discipular mesmo as pessoas, para poderem amadurecer, Sim. serem maduras na fé. Sim. Para que entendam que o cristianismo é integral. Ele se aplica a todas as áreas da nossa vida. Sim. Não é uma coisa ou outra. Sim. Você ou é cristão ou não é. Sim. E uma das coisas que eu gostaria de tocar, que nós não tocamos, é que nós ainda temos o dilema do problema da nossa cultura. Sim. E me parece que em muitos casos nós enfrentamos a conversão do coração, mas não a conversão da cultura. Ou seja, o cara é convertido. Sim. Ele é cristão, está convertido, mas a sua cultura não está convertida. E como resultado, na mínima dificuldade, ele volta para os rudimentos da sua cultura. Quando tem um problema, vai para os rudimentos da sua cultura para resolver. Ok. Por quê? Porque ele não converteu. Nós não somos capazes de ter uma visão crítica para as nossas próprias culturas. Assim, eu encontro muitas vezes pessoas que saem da igreja porque tem um problema, ainda foi resolver o problema. Não é? Procurou outra ajuda. Sim, vou procurar outra ajuda. Parece que Deus não é suficiente. Ok. Então, eu gostaria de dizer que precisamos de ter esta ênfase no discipulado, mas também na conversão cultural. A nossa cultura precisa de ser convertida para deixar de ser danosa. Amém. Amém. Interessante, pastor. E nós, desde já, vamos terminar, né, por conta do tempo, mas, pastor, nós gostaríamos de ter o pastor mais vezes aqui e nós vamos claramente voltar a incomodar, e questões como essa da cultura e de algumas características, o pastor falou, por exemplo, da ênfase que se dá ao Espírito Santo em determinadas doutrinas em função de outras. Nós vamos voltar a ter uma conversa com o pastor. Ou da negação da doutrina do Espírito Santo. Sim. Nós vamos voltar a ter uma conversa com o pastor para conversarmos sobre essas questões. Mas antes gostaria aqui de partilhar, ou de colocar uma questão de um dos nossos irmãos que nos acompanha. A questão diz o seguinte: no contexto de inflação crescente, muitos jovens, mesmo licenciados, têm dificuldade de sustentar as famílias. O outro dilema é que as mulheres esposas do tempo do pastor tinham as suas vaidades e necessidades, mas não tão elevadas como as mulheres cristãs dos nossos dias. E o dinheiro se tornou o conflito número 1 de muitos lares e a causa de muitos divórcios na igreja. Como ajudar os casais? Essa é a primeira questão. Depois vou ler a outra parte, mas o pastor pode já responder. Eu não vejo muita diferença. Sim. Do tempo da minha juventude e do tempo da vossa juventude. Sim. Eu creio que a dimensão das nossas dificuldades, em termos de proporcionalidade, acabam sendo iguais. Sim. Naquela altura também era assim. Né? Ou seja, tínhamos menos mulheres no mercado de trabalho, por conta da falta do sistema de educação, porque as mulheres eram discriminadas no sistema educacional. Sim. Eram muitas famílias, quando tem um filho e uma filha, preferiam mandar o filho para a escola e não a filha. Sim. Então, muitas mulheres acabavam simplesmente como donas de casa. Sim. E não tinham alguma contribuição real na organização e sustento da família. E então,
essas mulheres acabavam sendo dominadas pelo bolso. O que desequilibrava e desestabilizava o lar. Sim. Precisamos de mudar isso, valorizar muito mais o Ministério da Mulher. A mulher, mesmo quando ela não tem um emprego, Sim. ela contribui para a renda de casa. Sim. Por quê? Quando a tua esposa não tem um emprego fora, mas você não tem lavadeira, você não tem cozinheira, você não tem uma governanta, ela faz todo esse trabalho, não está a poupar dinheiro? Sim. Em vez de você pagar uma cozinheira, ela está a cozinhar. Sim. Em vez de pagar uma governanta, ela está a organizar a casa. Sim. Em vez de pagar uma seca, ela está a cuidar dos filhos. Em vez de pagar uma lavadeira, ela está a lavar a roupa. Sim. Então você deixa de pagar algumas coisas porque ela está a fazer. Então sim, ela está a contribuir ou não para a renda da casa? Sim, está. Nós às vezes só queremos valorizar o dinheiro sonante. Sim. Não, dinheiro não é só o maldito metal. Dinheiro pode se transformar em trabalho, em contribuição assim. Então, qualquer pessoa... E o problema das nossas famílias quanto ao dinheiro é porque não entendem o que quer dizer tornar-se um no casamento. Quando você se torna um, o princípio seria: você é meu e tudo que você tem também é meu. Sim. E isto é recíproco. O problema é que ainda insistimos que não, o dinheiro é do marido, porque é que ele vai na empresa trabalhar. Sim. Não é da esposa, que só fica em casa a cozinhar, a lavar a roupa, a organizar a casa, e o sujeito amanhã quer uma camisa limpa para ir para o serviço. Quando ele chega, quer os filhos limpinhos para colocar no colo. Quando ele chega, quer o almoço quentinho em cima da mesa. E pensa que então a esposa é a sua empregada que faz isso e faz de graça. Sim. E por isso é que vira desgraça. Que bom, pastor. Tem aqui mais uma questão, pastor. Ainda do mesmo irmão. Ele questiona como o jovem cristão pode usar alguns princípios bíblicos para ter discernimento já durante o namoro. E a outra, se uma mulher tem a capacidade de viver no contentamento financeiro dado pelo Senhor sem deixar de sonhar, uma vez que a inflação é constante, crescente nas economias que vivem de importação. Sonhar não é pecado. Lutar para melhorar também não é pecado. Sim. Pecado é transformar isto num Deus. Sim. Porque quando você tem o dinheiro, é uma bênção. Sim. Quando o dinheiro te tem, é uma maldição. Sim. A questão sempre que se coloca é você que tem o dinheiro ou o dinheiro que te tem? Sim. Ok. Então, eu creio que sonhar não é pecado. A segunda parte, qual é dessa pergunta? Bem, a primeira é como a primeira parte é que o pastor nos respondeu, como o jovem cristão pode usar alguns princípios bíblicos para ter discernimento já durante o namoro. Durante o namoro, aqui vale dizer que quando você tem uma namorada, é só mesmo namorada. Sim. Não é você que paga o cabelo dela, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar não sei o quê. A faculdade. Não. É mesmo só namorada. Sim. Ok. O que faz as pessoas confundir namorada com alguém que você tem que pagar é porque às vezes usam a namorada também para ir para a cama. Sim. E então virou quase sua esposa, então tem que lhe sustentar. Sim. Aí é diferente. Para resolver algumas dessas questões, principalmente na juventude cristã, eu gostaria de dar um exemplo. Nós tomamos algumas decisões quando nós começamos a namorar. Sim. Porque nós nos sentíamos iguais a todos. Tá? E sabe quais são as decisões que nós tomamos? Sim. Nós tomamos essa decisão logo no começo do nosso namoro. Como é que nós queremos chegar ao nosso casamento? Ok? Precisamos entender que sexo só no casamento, certo? E eu, quando disse isso para minha namorada, eu concluí assim: querida, eu sou humano e em algum momento posso ser vulnerável. Por favor, me ajuda, eu quero que a gente chegue assim no nosso casamento. E ela também disse a mesma coisa. E então, durante o tempo do nosso namoro, nós nos ajudamos um ao outro. De vez em quando, ela é que tinha que dizer: não, querido, para, senão daqui a pouco a gente faz uma besteira.
De vez em quando, sou eu que dizia, não, querida, não faz isso comigo, senão daqui a bocado eu não vou começar a subir pelas paredes. Com honestidade. Sim. Ok? Então, princípios, a Bíblia é clara a nos ensinar. Nós devemos procurar nos afastar da posição que nos coloca vulneráveis. Sim. Em primeiro lugar. Então, o namoro é o tempo que nós partilhamos a vida. Partilhamos os planos para o futuro. Começamos a sonhar juntos o que é que nós queremos, para onde queremos ir. Não é? Em vez de ficar o tempo para se deleitar simplesmente no prazer de ficar juntos. Não, é o tempo de vocês começar a pensar no futuro, a organizar este futuro, a sonhar juntos para onde é que nós vamos. Amém. Infelizmente, muitos casais estão desajustados porque durante o namoro, eles se envolvem sexualmente porque é muito mais fácil buscar satisfação física do que buscar satisfação espiritual e emocional. Está vendo? Então, vão para o caminho mais fácil. E logo que se envolvem na satisfação física, param de sonhar. Param de planear o futuro. E depois o futuro vai lhes surpreender. Sim. Então, estes são alguns dos problemas. Que bom. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Ok, eu agradeço o privilégio. Sim, sim. E acredito que, mais uma vez, foi uma aula magna. Aprendemos, fomos edificados e desafiados. E eu serei o primeiro candidato a rever a live, porque tem muitos pontos, tem muitas questões que o pastor partilhou conosco, que de facto serão de grande aprendizado se aplicarmos corretamente, se procurarmos olhar para a experiência do pastor e fruto disso extrair alguma coisa para as nossas vidas. Dizer que desde o princípio, desde o momento que nós partilhamos o flyer, nós tivemos já irmãos que manifestaram a sua admiração pelo pastor, que manifestaram a gratidão pelos ensinamentos, pelo apoio que o pastor deu, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor, e nosso desejo é que o Senhor continue a abençoar o pastor, continue a usar o pastor, para que mais vidas sejam impactadas, sejam instruídas por meio do pastor. Nós voltaremos a estar com o pastor aqui mais vezes, e não só com o pastor, dizer aos nossos irmãos que nós teremos mais conversas, teremos mais entrevistas, teremos mais programas, porque nosso desejo é partilhar com os irmãos, é trazer para os nossos irmãos internautas, não só, a palavra do Senhor. Nós queremos partilhar a palavra. Nós não queremos nos manter neutros numa situação onde há informação, onde há palavra, né? E muitas das vezes não é a palavra assertiva. Não é de Deus que muitas informações surgem. Nós queremos partilhar da palavra de Deus. Então nós ainda assim convidamos nossos irmãos, partilhem a live, partilhem o link, vamos rever, porque tem muita coisa boa aqui para aprendermos. Fica aqui o nosso compromisso, nós voltaremos, todos os meses nós teremos programas aqui na página da Igreja Evangélica de Lubango, por meio do jornal Atalaia. Pronto, se tiver mais alguma questão, pode ter passado, mas se tiver, nós nas próximas oportunidades vamos trazer alguma resposta para as mesmas questões. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Eu agradeço o carinho de todos os irmãos, agradeço esta apreciação. Sim. E gostaria de pedir que continuassem a orar por nós também. Precisamos do vosso suporte em oração em todas as áreas das nossas vidas, para que continuemos firmes na fé, e queremos nos colocar nas mãos de Deus para dar o nosso melhor para ajudar quem quer que seja. Sim, amém, amém, que bom. E uma das observações que teve aqui é que muitos irmãos partilharam isso. Pastor Abias é uma biblioteca viva, né? E mais uma vez vamos provocar o pastor no sentido do livro. Pastor, o livro. Esse é um assunto que eu já conversei com o pastor, mas... Estou quase me aposentando para me sentar e começar a escrever. Pois, sim. Mas queremos que virá coisa boa. Então, da nossa parte era isso. Né? Cremos que foi um tempo de qualidade para nós e para os irmãos também, e que Deus, rica e poderosa,